Olá, amigos do RDTV. Mais uma vez o Repórter Diário volta a discutir os principais temas aqui da região: cultura, política, cidades, esportes, o que acontece nos 7 municípios, e seguimos aqui com a Sabatina Cultural. Já falamos com alguns representantes da pasta da cultura e hoje o nosso bate-papo é aqui na Secretaria da Cultura de São Bernardo do Campo, onde a nossa reportagem gentilmente é recebida pelo titular da pasta, o secretário Oswaldo de Oliveira Neto, conhecido por todos aqui como Neto. Neto, obrigado por receber a reportagem, tudo bem? Eu que agradeço, muito obrigado, muito feliz de vocês estarem aqui. É sempre muito bom, né, ter a imprensa falando sobre cultura, divulgando a cultura, e a todos os internautas aí acompanhem que a gente vai ser um bom papo. Com certeza, e nós que agradecemos mais uma vez a abertura aí na agenda, Neto. E para a gente começar esse bate-papo, Neto, estamos no início de 2014. Qual o balanço que você faz à frente da pasta de cultura referente às ações do ano passado, de 2013? Bom, no ano passado nós iniciamos um novo governo, apesar de ser um governo de continuidade, então tem alguma coisa que nós finalizamos e outra que nós continuamos e abrimos. Acho que o principal fator que no final de 2012 nós assinamos, né, com a ministra Marta Suplicy e o prefeito Liz Marinho, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Pela primeira vez no país, depois de tantos anos, né, nós temos a oportunidade de ter um Sistema Nacional de Cultura. Acho que é uma da grande importância da área cultural para o Brasil, né, porque o sistema dita regras, aponta caminhos e nortes para que todos efetivamente tenham direito à participação, seja no fomento, na difusão cultural e participe de uma atividade cultural. Um exemplo prático disso, né? Um exemplo prático disso, quando eu tenho uma atividade lá no bairro do Crucutu, bairro indígena, eles têm um coral indígena, que eu oferto isto à população, a população participa do momento cultural vivido por um artista da cidade. Então ela se reconhece, o artista se reconhece, e é isso que nós conseguimos realmente, quando os gestores, os artistas falam, a transformação do cidadão através da arte. A transformação é isso, é que ele se reconheça, que ele conheça e consiga projetar o seu futuro para um país com menos desiguais, um país com mais liberdade, enfim. E o Sistema Nacional de Cultura, ele possibilita quais ferramentas para fomentar esse tipo de iniciativa? Muito bem. Então, com a assinatura do sistema, nós começamos a discutir junto à sociedade de São Bernardo, primeiro de tudo, através do PPA participativo, da qual saíram já diretrizes. Depois tivemos a Conferência Municipal de Cultura e da conferência começamos a discutir o que nós chamamos do CPF da Cultura. C seria o Conselho, o P seria o Plano e o F o Fundo. Esse CPF constitui o tripé do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, que os municípios tenham conselho, era Conselho Municipal de Cultura, agora estão chamando Conselho de Políticas Públicas para a Cultura, que ele tem um plano, esse plano é para 10 anos, né? Depois de 4 anos você pode ter revisão, mas é um plano para 10 anos, votado na Câmara dos Vereadores, isto é, vem no projeto de lei, e você ter o fundo, porque as transferências do Ministério agora vai ser através de fundo a fundo. Então, ele já transfere uma verba para o fundo municipal, esse fundo tem como deliberar e fazer as atividades do município. Qual a importância disso? A importância é realmente deixar políticas públicas de cultura. Política pública de cultura não é somente o programa de governo, não é somente o desejo dos artistas. A política ela é pública quando o governo consegue que ela se efetive e a população se aproprie dela. Porque se ela virou política pública, pode mudar o governo que for, a sigla que for, mas a população está com ela. E aí não tem quem muda. Esse eu acho que é o grande passo que nós tivemos para o fortalecimento de políticas públicas para a cultura. Na questão do Fundo de Cultura, Neto, já tem verba recebida ou perspectiva de recrutar verbas? Muito bem, nós já temos um fundo implantado. Esse fundo vai sofrer modificações, né, mediante os novos apontamentos do Sistema Nacional de Cultura. Hoje ele é abastecido como? Pelas bilheterias dos nossos teatros. Então hoje nós temos tanto o Lauro Gomes, o Elis Regina, quando tem atividade no Cacilda Becker, que está mais voltado ao cinema, que tem a cobrança de ingresso, porque nós temos várias atividades que não tem cobrança de ingresso. Lá no Lauro Gomes, ao você pagar seu ingresso, 10% é o que nós chamamos de borderu, é o que fica para o município.
Esses 10% é depositado no fundo, hoje nós chamamos o FAC, Fundo de Assistência à Cultura, porque esse dinheiro só pode ser gasto com cultura. Perfeito. E tem previsão de verba também do governo federal, do governo estadual? Então, com a votação do Sistema Nacional de Cultura, o próximo passo do Ministério é os convênios que ele for fazer para a implantação dos projetos no município, que seja feito através do repasse que nós chamamos de fundo a fundo. Isto é, saiu do Fundo Nacional de Cultura e veio para o Fundo Municipal, para o Fundo Estadual, quando ele pode repassar para o Fundo Estadual e o Fundo Estadual repassar. E aí qual que é o critério, né? Da mesma forma que a gente conhece dos projetos do PAC, Minha Casa Minha Vida, é apresentar projeto é aprovado, tem verba para isso, o governo federal repassa o recurso. Perfeito. Hoje nós temos assim, nós trabalhamos de duas formas. Eu não sei se no Ministério pode ter uma mudança com as novas eleições, inclusive. Você pode, tanto através dos editais e projetos que o próprio Ministério lança e os municípios entram, ou a população às vezes, como eu posso apresentar um projeto para o fundo também e eles avaliarem. Né? Eu não sei se vai ter uma mudança nesse procedimento, mas hoje se trabalha das duas formas. E já tem uma estimativa de verba, Neto, de quanto pode vir ou de quanto a cidade vai pleitear junto a esse fundo? Isso vai depender de cada projeto. Então, por exemplo, nós estamos agora com o Céu das Artes, que vai para o bairro do Pauliceia. Eu estou indo para Brasília, nós temos um valor, já fizemos um projeto executivo e eu vou pleitear este valor. O Céu das Artes, ele já tem um teto, mas eu vou para uma negociação. Né? Hoje a estimativa dele é de quanto? Né? De 5 milhões. 5 milhões. Isso. Agora, ele pode falar, não, nós estamos trabalhando 5 milhões para municípios menores, que não têm condições, vocês é um município maior. A gente pode dar uma contrapartida, pode entrar com uma parte. Isso. Então, hoje, nós temos a possibilidade de um diálogo de participação e de uma discussão. Isso vai entrar na sua pauta da viagem em Brasília na próxima semana? Isso, eu estou indo a Brasília já. Constantemente a gente vai, porque hoje eu tenho convênio para a Escola de Audiovisual, eu tenho convênio do museu, eu tenho convênio dos agentes de leitura, que hoje eu abro uma conta específica e o Ministério deposita. A partir desse momento que eles começarem a transferência de fundo a fundo, através do próprio fundo ele já transfere o dinheiro e aqui... Qual vai ser o perfil, Neto, desse Céu das Artes do bairro Pauliceia? Então, o Céu das Artes é um projeto do MINC, né? A ministra Marta Suplicy, logo que ela assumiu, ela teve alguns... dentre várias atividades, alguns pontos muito importantes, que foi conseguir a assinatura do Sistema Nacional de Cultura, aprovação do Plano Nacional de Cultura e o projeto que ela lança, o Céu das Artes. O Céu das Artes se compreende como salas para oficina, né? Ela dá o mínimo. O mínimo você tem que ter um espaço com 2 salas de oficina. Você tem que ter uma biblioteca com sala de leitura e você tem que ter um espaço multiuso para apresentações artísticas. Este é o desenho mínimo que você tem que oferecer para falar, tem um Céu das Artes. Ou seja, a proposta do Ministério é que eu trabalhe ali o incentivo à leitura, que eu trabalhe a formação artística através das oficinas e que tenha um espaço para ele se apresentar dentro também. do plano e dentro do que a gente conhece da cidade de São Bernardo, é possível outros Céus das Artes também ou esse céu já atenderia toda a demanda municipal? Não, este Céu das Artes, lógico que ele vem compor uma gama de equipamentos, de atividades que a cidade propõe. Porém, este vem para a região do Pauliceia, este primeiro. A ideia né? é ter quantos aqui, né? Então, aí eu preciso negociar isso com o Ministério, porque eu não sei como o Ministério está oferecendo. Eles podem fazer uma proposta que o governo se interesse até outras unidades. Porque uma coisa fundamental, deixar claro, até agora nós estamos trabalhando na Secretaria de Cultura muito com recuperação dos espaços da cultura. Então nós fizemos reforma do Teatro Lauro Gomes, fizemos a reforma do Teatro Abílio Pereira de Almeida, onde está implantado o CLAC, né, a Escola Livre de Artes Cênicas. Nós fizemos a reforma do Centro Cultural do Ferrazópolis, a reforma do Tabuão, e este ano entra a Biblioteca Monteiro Lobato, o Centro Cultural do bairro Assunção, que é o Teatro Elis Regina com a biblioteca, e a implantação do Céu das Artes no Pauliceia. E aí o que é bom frisar? Todo equipamento, ele só tem vida se tiver gente, tem atividades e propostas. E isto na gestão pública nós chamamos de custeio. Então eu também preciso ter um plano que garantir espaço de cultura não é só ter equipamento fechado. Isso é uma primeira coisa, né? Você tem vários equipamentos que você pode explorar como espaço de cultura. Exemplo, as UBSs nossas da cidade, todas têm um espaço chamado Sala da Comunidade.
Lá eu posso ter uma roda de leitura, eu posso ter uma atividade de contação de história. Então não é só, né, não posso só pensar nos espaços da cultura. E quando eu penso nesses espaços, eu tenho que pensar que implantei um espaço, eu tenho que contratar pessoas que vão ficar fixas, eu tenho que contratar os profissionais que ali trabalham, eu tenho manutenção de equipamento, eu tenho uma série de coisas para garantir a qualidade de atendimento à população. Qual a expectativa de atendimento, né? Tu tem uma ideia de qual a demanda da Essencial das Artes do Paulicéia? Então, eu não consigo mensurar isso ainda, porque é com o funcionamento dele. Porque, mas e hoje? Hoje eu tenho uma biblioteca do Assunção, por exemplo, que eu tenho uma média mensal ali de 3.000 visitas. Agora, ao ser reformado esse espaço, que dá, né, um novo designer dele, uma nova proposta de atuação, lógico que eu busco aumentar essa participação da população. Né? Neto, você tocou num ponto interessante, e até comentava contigo aqui nas outras entrevistas, muitos secretários de cultura falando justamente da dificuldade que é no dia a dia conseguir verbas, recrutar recursos para investir na pasta de cultura. Não que cultura não seja importante, mas qualquer gestor público não vai tirar a verba da saúde, da educação, da mobilidade para inflar o custeio da cultura. E aí tem que partir para a criatividade. Projetos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto a outras instituições, até mesmo a iniciativa privada. Como é que você tem lidado com essa questão orçamentária e qual foi o teu orçamento em 2013 e o que é previsto para esse ano de 2014? Perfeito. Primeiro eu queria deixar claro o seguinte, uma das grandes nortes que o prefeito Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo, e a nossa Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, eles colocam a todos os secretários, é o trabalho matricial. Por quê? Se cada secretaria depender só da sua verba, é pequeno. Primeiro, porque tem muita coisa a se fazer, não em São Bernardo, em qualquer lugar, de um governo que vem com êxito, de um governo que não tem, sempre tem muita coisa a se realizar. Então a verba, se perguntar para mim, a tua verba é pequena, óbvio que eu quero mais. Agora, nós temos uma coisa também, que é o planejamento. Não adianta eu estourar de verba e não tem um planejamento e não executo. E a outra coisa da otimização que eu disse é, quando eu lanço, o prefeito foi lançar um projeto de mobilidade para a cidade, que são os corredores, enfim, tudo que ele vem divulgando através da Secretaria de Transporte, eu participo dessa reunião. Por quê? O direito de ir e vir é cultural. É você dar o direito da produção X chegar até um local, é dar o direito dessa população vir para outros bairros e ter contato com a diversidade cultural. Quando eu implanto um conjunto habitacional como o Conjunto Três Marias, eles discutiram com a cultura. Olha, aqui nós vamos deixar uma praça, aqui nós vamos ter um espaço fechado para as diversas manifestações culturais, esportivas e sociais daquela comunidade. Nós capacitamos mais de 300 agentes de saúde para ser mediador de leitura. Então, também junto com a saúde, utilizando a sala social, a Secretaria de Segurança Urbana tem um trabalho que se chama Território de Paz, completamente junto com a Secretaria de Cultura, tanto que chegou um convênio para a Secretaria de Segurança Urbana através do Ministério da Cultura e nós repassamos verba para projetos culturais ser realizado diretamente dentro da Secretaria de Segurança Urbana. Isto é uma forma e um jeito de governar que a gente acaba otimizando tempo, espaço e dinheiro. Perfeito. Né? Tanto as outras secretarias, vai ter uma atividade numa secretaria, Neto, culturalmente, quem tem na sua região, como que você pode valorizar o artista local. Agora, óbvio que também buscar as parcerias. O governo federal, fundamental para as nossas parcerias. O governo do estado, infelizmente, pouco. Eu tenho reuniões agora com ele, espero que a gente consiga avançar mais. Emendas parlamentares, ou companhias de teatro, nós temos aqui a Mostra de Teatro para Bebê, nós vamos esse ano para a terceira Mostra de Teatro para Bebê, com companhias internacionais, é uma mostra internacional. Tem grupo de teatro que já está viabilizando o seu pagamento e fala para o município se você consegue o transporte ou alimentação. Então você vai criando parcerias com os artistas da cidade, com artistas referências da região e de outros municípios, que você vai fomentando isso na cidade e difundindo isso na cidade. Para terminar, o seguinte, quando isto aparece na cidade,
O próprio comércio também começa a se interessar em patrocinar, porque termina um espetáculo, os artistas vão para o bar dele, termina o espetáculo, ele vai para um hotel. Aquele grupo daquela região, um grupo que nós temos aqui no Baeta, onde estamos, um grupo de folia de Santo Reis. Ele contrata 3, 4 costureiras que é da região, eles se encontram na região, estão sentindo todo o movimento da economia local, que isso também vai fortalecendo todo um programa da cultura. Neto, e de orçamento da prefeitura, quanto que foi executado em 2013 e qual a previsão, a projeção para este ano de 2014? Perfeito, nós tivemos aí em verba, né, total, que nós chamamos do cofre público e dos acordos sobre o convênio com o Ministério, enfim, 2013 aí cerca de 32 milhões de reais e em 2014 chegamos em 35 milhões de reais. Bom, não vou nem perguntar se é adequado, que você já falou que é sempre importante ter mais. Não posso reclamar de um valor desse e falar que eu não tenho dinheiro na secretaria, mas por tudo que nós vemos fazendo, desde recuperar próprios que estavam completamente deteriorados, como construção de outros equipamentos que nós vamos falar, então aí obviamente que é um valor fica E aliás, pequeno. é isso que eu quero destacar contigo, Neto. Tem 3 pontos aqui importantes. Primeiro deles, Chácara Silvestre. O que já foi feito e o que ainda falta? Ok. Eu tenho um grande orgulho em falar do que nós denominamos agora o Parque Chácara Silvestre. Primeiro pelo seguinte, quando eu chego em São Bernardo, vinha de uma grande manifestação, de um apelo popular que iam acabar com aquele espaço, né? Ia ser construído, se não me engano, uma escola ambiental, mas que iam tirar um número absurdo de árvores. O Marinho, já no plano de governo, assume que não deixaria e iria fazer o restauro daquela área. Nós revitalizamos o parque e já concluímos o restauro de um prédio público tombado, o primeiro a ser restaurado no município. E lá agora nós estamos no processo de implantação do Centro de Referência das Culturas Populares. E isso me orgulha porque um município, é o primeiro do Brasil com essas características, que é ter um centro que tenha literatura, que tenha o audiovisual, que tenha oficinas de trabalho e de formação dedicado à cultura popular brasileira. E dedicado muito a nós, porque São Bernardo tem uma gama da diversidade da cultura popular, com congada, com a catira, com o seu marote, as quadrilhas com mais de 80 anos, as folias de Santo Reis, enfim, tem várias coisas que a gente pode denominar. E esse centro vai estar implantado até quando, Neto? Não, até o meio do ano ele já está 100%, ele já começou, mas até o meio do ano, até o aniversário da cidade, eu acho que nós atingiremos o 100% dele. Tem a previsão de quanto vai ser investido lá? Então, a maioria das peças já estão nossas. Então, é um trabalho muito interno. Vai ter um investimento, assim, para oficinas, trazer uma exposição X, mas que aí vai de acordo com cada projeto. Perfeito. Neto, passando da Chácara Silvestre para o Museu do Trabalhador. Ok. Previsão, como é que está o cronograma de obra? Então, outro momento importante, eu quero aproveitar e dar uma declaração aqui. Pois em não. vários momentos, citaram o Museu do Lula ou o Museu do Sindicato. Não é o Museu do Lula, não é o Museu do Sindicato, com todo respeito ao nosso grande presidente Lula e ao sindicato. O Instituto Lula, eles estão com o projeto do memorial deles. O sindicato, ele está em plena reforma e também vai ter um memorial. Obviamente que eu friso que, em qualquer lugar do mundo que for citar a história do trabalho no Brasil, não tem como você passar pelas lutas dos trabalhadores da cidade de São Bernardo do Campo e região. E não tem como você passar que desta luta saiu um trabalhador que teve 2 mandatos e que saiu com mais de 80% de aprovação no país. Teve 2 mandatos como presidente da República. Então, obviamente que vai passar por essas lutas. Mas não conta a história do Luiz Inácio Lula da Silva, não conta a história sindical. Passa pelos momentos históricos. É um museu ímpar. Né? Isto é único também no mundo com essas características. Nós temos em Augsburg e em Pontedera, Augsburg na Alemanha e Pontedera na Itália, algo semelhante, mas é quase uma agência de emprego. E temos também em Belo Horizonte o Museu de Artes e Ofícios, que também tem um grande acervo. O nosso é um museu tecnológico, com 2 pavimentos, numa área de 10 mil metros quadrados, com mais de 5 mil metros quadrados de área construída, com um jardim, com um café, enfim, toda uma relação. Eu costumo dizer que ele é um centro cultural,
Por quê? Porque no museu você vai, faz uma visita e espera uma próxima exposição. Ali não, ele vai ter um dinamismo, ele vai ter cineclube, ele vai ter a literatura do universo do trabalho. Enfim, vai ser um grande equipamento que tem toda uma modificação na região central da cidade. E a entrega, né? Obra dele, nós já estamos aí nas fases final, acredito que até para o fim de março, no mês de abril, a gente tenha a obra finalizada. Eu já tenho um projeto já aprovado em Lei Rouanet para o conteúdo, que nós falamos aí, o recheio, né, do museu. Esse projeto, nós já estamos buscando apoiadores, já temos aí a Vale, já sinalizou, a Petrobras, enfim, então algumas empresas que já apontaram, algumas que já depositaram. Esse trabalho já começou, mas não finalizou. Por isso estamos trabalhando com previsão de até o fim do ano, aí comecinho do ano, dentro dos festejos aí da cidade, a gente conseguisse já entregar o museu. Agora, isso é como previsão, porque depende da conclusão de captação de recursos. Para fechar esse tripé inicial, né, Tô? E o Veracruz? Produção Veracruz. Cinematográfica, o que é possível a gente traçar de perspectiva para esse ano? Muito bem. Veracruz, nós também trabalhamos com um tripé, porque quando se discute a cadeia audiovisual, se também discute a abertura de uma nova cadeia econômica na cidade. E nós trabalhamos com qual tripé? Primeiro, dá a chance do cidadão são-bernardense e da região a formação de qualidade na cadeia audiovisual. Então, nós, com uma parceria com o MINC, no Ministério da Cultura, nós já temos aí o Centro de Audiovisual, que está temporariamente lá no Senforp, né, no quilômetro 21 da Anchieta, totalmente instalado, com alta qualidade de informática e computadores. É uma escola de cine, TV e animação e tem a primeira turma formada agora no meio do ano. Paralelo a isso, então, eu dei a chance da formação. Aí nós pensamos o seguinte: muito estudo, e conhecer Paulina, e conhecer produtores de televisão, produtores de cinema, sai a lei do cabo, né? Que 30% de conteúdo totalmente nacional para as televisões, inclusive a cabo. E isto acaba aquecendo o universo audiovisual, fundo setorial de audiovisual, verba, isto aquece o mercado. E São Bernardo se beneficia? Aí nós pensamos o quê? Temos que ter aqui também uma incubadora de empresas. Por quê? Esse cidadão que sai da formação, se ele já não tiver a possibilidade de incubar uma empresa, de ir para o trabalho, ele vai para o grande centro. Nós estamos a 20 minutos de São Paulo. E nós estamos o quê? 3, 4 horas do Rio de Janeiro. E essa incubadora está em ação já? Vem junto agora com a revitalização dos estúdios. E isso para quando, Neto? Então, aí já vou te passar o tempo já. Para finalizar, então, eu formei o cidadão, ele veio para uma empresa, então eu tenho que ter um trabalho, então eu tenho o mercado ao lado. Desse estudo, nós tiramos um desenho que foi da concessão pública para os estúdios do Veracruz. Então, a escola já implantada, com a concessão que já foi aprovada na Câmara Municipal, nos próximos 15 dias nós estamos lançando o edital. A empresa ganhadora, ela tem que começar a revitalização pela implantação da escola, isto é, reformar onde vai a escola, e a incubadora de empresas. Porque a incubadora, ela começa com a primeira formação, né? Eu formei a primeira turma, aí eu vou entrar. Esta incubadora de empresas vai ser uma parceria de trabalho, né? Porque isso é demandado pela SDET, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto com a demanda da cultura. Mas o que nós queremos fechar como cadeia de audiovisual? Eu dou o direito ao cidadão, totalmente de graça, ter uma formação com qualidade. Eu ofereço ele a possibilidade de abrir uma empresa na cidade e ao lado dele eu tenho o mercado. Então o objetivo é que quem estiver no Brasil, fora dele, fala, quero filmar. Tudo isso gratuitamente. Ele consegue se formar, atuar e ainda está perto de casa. Justamente é isso. Nós queremos o que nós chamamos a ambientação do cinema. Vai para São Bernardo. Não, em São Bernardo você tem costureira, você tem efeitos especiais, você tem quem conhece software, você tem os estúdios de alta qualidade, você tem Represabilis, você tem Serra, você tem Mata Atlântica, você tem os estúdios equipados, enfim. Eu tenho uma gama que eu posso oferecer. Estou a 20 minutos de São Paulo. Eu tenho zona portuária. A gente pode pensar no início de tudo isso, Neto, para o segundo semestre desse ano? Então, nós temos uma perspectiva seguinte: se nós chegarmos até o aniversário da cidade, aí, julho e agosto, com a empresa vencedora,
eu acho que nós damos um passo muito bom. E a empresa vai ter que revitalizar o Aí espaço do Veracruz? A empresa entra, primeiro de tudo, em revitalizar aquele espaço, reforma mesmo. E o que vai ter na reforma? O que é na reforma total, ele 100% funcionando, nós teremos todos os estúdios. Bom frisar que hoje nós não temos 2 estúdios. Nós temos 2 galpões, tanto é que acontece feiras e a ideia é ter 2 estúdios? Não, a ideia é revitalizar esses estúdios. Hoje, pela tecnologia que nós temos da câmera, que você não precisa de uma profundidade, de uma altura daquela, eu acredito muito que nós teremos ali um estúdio grande, 2 médios e 4 pequenos, é a leitura que a gente tem feito. 7 estúdios. Isso, que aí eu conseguiria atender uma televisão através de programa, site com a própria novela, eu consigo atender a rede cinematográfica, assim como uma campanha publicitária, porque hoje o audiovisual, né, é tablet, é celular. Perfeito. Então, empresa, 7 estúdios, o que mais? 7 estúdios. Reforma? O teatro, que nós já temos lá, é terminar o teatro. Quantas pessoas? O teatro dá mais ou menos 800 lugares. Será um teatro com possibilidade de fosso, isso é, de ter os musicais aqui na nossa cidade. Com toda a estrutura adequada. Com toda a estrutura adequada. Ele já foi, né? Infelizmente, começou e parou. E o que começou, ele é blipado. Isto é, fechou lá, você não tem som nenhum. Então, a empresa ganhou licitação, ela tem que fazer, nessa reforma, 7 estúdios, o teatro, com previsão de 800 lugares. O teatro, com previsão de 800 lugares. Nós temos restaurante e um café que está lá junto, nós temos toda a parte de estacionamento, o memorial do Veracruz. Tudo ali naquele espaço? Tudo vai, tem espaço já para isso, porque o triste é porque já tem um tem um esqueleto lá. Já tem algo então, isso ali. É triste, que ficou abandonado. E isso foi o compromisso do Marinho em 2008. Nós vamos revitalizar aquele espaço. Só que além de revitalizar o espaço, nós vamos abrir a possibilidade da nova cadeia cinematográfica na cidade. E é isso que nós estamos buscando ali, que seja um projeto sustentável. Que iniciou, né, Tô? Qual que é a previsão para estar com isso pronto? 7 estúdios, teatro? Nós temos uma previsão dentro do edital que vai sair de até 5 anos. Até 5 anos. Até 5 anos ele teria 100%. Obviamente que nós damos esse prazo. O investidor, o quanto antes ele conseguir, melhor, claro. É melhor porque ele está girando de ter o retorno a sua volta. Exatamente. Da mesma forma, falar assim, então vocês estão cedendo todo o Veracruz. Não, a escola, ela está no contrato, estará no edital. Ela continua sendo completamente de graça à população. Não vai cobrar pela escola, não vai ser cobrada a incubadora de empresas. Agora, então o investidor entra por quê? Ele vai explorar o restaurante, ele vai explorar os estúdios, ele vai explorar o estacionamento, ele vai explorar salas de pré-produção, pós-produção. Qualquer estúdio hoje, quando eu vou começar a filmar, 2 meses antes, eu já tenho uma sala de pré-produção. Claro. E ali ele já está ganhando, porque ele está alugando sala com telefone. Durante e o depois. Justamente isso. Neto, só antes de entrar na questão regional do consórcio, eu sei que você está na coordenação do GT, até pela proximidade, o carnaval. O que a população de São Bernardo pode esperar do carnaval esse ano? Muito boa pergunta. Primeiro o seguinte, nós investimos muito nos 4 primeiros anos da gestão. Não tenho dúvida que poucas cidades do estado de São Paulo, vou tirar a capital que já tem o seu sambódromo próprio, tem uma estrutura de carnaval como a nossa. E a nossa busca era o quê? Oferecer uma estrutura com segurança à população, oferecer uma estrutura que dê qualidade para as escolas de samba. E esse ano, num diálogo bem franco e próximo com a Liga, né, que é responsável pelo nosso carnaval na cidade, o que nós estamos buscando é, além da estrutura, agora nós estamos buscando cada vez mais a qualificação do desfile. Então a gente vem com uma estrutura esse ano, buscando o mesmo conforto, a mesma segurança que nós sempre oferecemos à população e aos sambistas, e buscando junto à Liga a qualificação cada vez mais das escolas de samba de nossa cidade. E com isso eu acredito que nós temos uma transmissão, né, feita para o Brasil, porque hoje com a internet você consegue aí atingir. E de que forma essa qualificação? Como estimular essa qualidade? Essa qualificação. Vamos trazer oficinas de capacitação, né, e qualificação de adereços. Vamos trazer oficinas de mestre-sala porta-bandeira. Vamos trazer oficinas de canto. Que você cada vez mais consiga qualificar o trabalho dele na avenida, né? Porque hoje, vamos combinar aqui, que São Paulo, Rio de Janeiro, ou pega até Parintins, que tem estrutura lá do boi, hoje é internacional, você tem investimento mesmo. Nossa cidade, ela não tem essa capacidade de investimento,
Ela não tem, e nem sei se ela vai ter o objetivo dela este. Agora, ela tem condições de fazer uma comemoração do carnaval, oferecendo uma qualidade de transporte, uma qualidade em segurança, desde quem vai sentar na arquibancada, comprar um sanduíche, o direito de ir e vir, e oferecer ao sambista a oportunidade que durante um ano ele se qualifique. Vamos trazer oficinas de percussão, eles já tocam, vamos aprimorar mais. Se eles se aprimoram, a quadra deles, os espaços, a rua, para quem não tem quadra que ensaia, ele também começa a qualificar. Porque a escola de samba ela tem uma importância quase de um polo dentro das comunidades, que é uma outra linha que nós trabalhamos, os polos culturais da cidade. Polo cultural, o que é? A Secretaria de Cultura, uma vez por mês, vai naquele polo cultural e discute com a comunidade o que eles querem de atividade naquela região. Contratando os artistas daquela comunidade, levando a oficina que eles queiram, levando outros shows de referência. Nós temos já 5 implantados na cidade, que é no Represa, no Riacho Grande, Vila São Pedro, Ferrazópolis e Tabuão, com resultados belíssimos. E eu sempre falo, as escolas de samba elas podem virar um polo cultural. Perfeito. Neto, e para a gente fechar, no aspecto regional, Passarinho Verde disse que tem uma discussão no consórcio para fazer um calendário regional aí de eventos no que tange a cultura. Como é que está essa discussão? Boa pergunta. O consórcio intermunicipal que foi na cidade de Santo André, nós estamos fazendo um trabalho através do GT de Cultura e nós tiramos 2 nortes, 2 linhas de atuação. Um é a qualificação de gestão pública na área de cultura. Porque hoje você não tem um curso para gestor público de cultura. Você tem um curso que passa as leis de incentivo, você tem um curso que forma com história Agora, a vivência, o fazer o que é eu saber a lei 8666, mas também conhecer a realidade dos artistas. Aonde eu consigo ajudá-lo, mas que não esteja fora da lei. Aonde eu consigo legitimar uma atuação artística que nem sempre é aquela que eu gosto, mas que é de direito dele. Então, essa discussão nós abrimos via consórcio. E buscamos, por quê? Porque não adianta São Bernardo, não adianta Diadema, é regional. A cultura no país, ela é rica, a arte no país, ela é rica por sua diversidade. Então é importante saber o que tem de referência em Santo André, o que tem de referência lá em Mauá. Importante o trabalho que vocês estão fazendo aqui, ouvindo cada secretário, e vocês vão estar na realidade de cada cidade. E a partir daí é possível formar um calendário regional? Justamente. Então, Flores, se nós estamos buscando a qualificação do nosso trabalho como gestor, como nos aproximamos dos artistas sem ir lá diretamente falar, eu estou te contratando, então você vai. O consórcio pode fazer esse papel. Então nós estamos buscando aí parcerias para, pela primeira vez, conseguimos soltar um edital com pagamento diretamente aos artistas e ter um circuito dos artistas pela 7 cidades. Isto ainda está em um diálogo com o GT de Cultura, mas o objetivo é que o artista, eu vou contratar o artista X de São Bernardo, através do consórcio. Ele vai ser contratado para 7 apresentações, porque ele faz no município dele de origem, mas ele percorre os 7 municípios. Mas nós vamos fazer uma atividade única. Fizer uma atividade única, vira um evento sem propósito. Pode ser lindo, mas o objetivo é a gente conseguir fazendo isso. Que seja menor, que depois amplie, cresça. Ou seja, mais replicar em todos os municípios. Mas que vire a possibilidade de saber, olha, eu sei que São Bernardo tem um grupo, Diadema tem um grupo de dança, referência. Faz Santo André já set. tem a Escola Livre com várias referências. Nós temos aqui a parte de cultura popular com várias referências, várias bandas de várias referências. Essa banda, primeiro, ela vai rodar o seu regional, né? A sua região. Então, ele se reconhece. Quem que é o meu público? Eu fico muito feliz quando no aniversário da cidade a gente monta o palco rock e enche de uma forma que aonde eu vou, desde a galeria do rock, tudo referência em São Bernardo do Campo. Porque tem essa possibilidade. Aí eu vou pegar o samba lençol lá de Mauá, eu vou para Ribeirão Pires e para Rio Grande ver o que tem de referência, eu vou para Diadema, como eu já citei, desde o movimento hip hop dança, Santo André, enfim, São Caetano, dança também com uma grande referência na cidade. Essa troca é importantíssima para os artistas. E essa troca, eu acho que seria um grande passo da cultura para a região das 7 cidades. Oswaldo de Oliveira Neto, secretário de Cultura de São Bernardo, também
coordenador do grupo de trabalho do consórcio, debruçado sobre a discussão da cultura. Mais uma vez, Neto, quero agradecer o espaço na agenda. Tenho certeza que a primeira conversa deste ano, mas a primeira de muitas, vamos aí frequentemente atualizar essas informações, principalmente no que tange a Chácara Silvestre, o Museu do Trabalhador e os investimentos no Veracruz. Obrigado pela sua participação e pela disponibilidade. Eu que agradeço, foi um ótimo papo, parabéns pelo seu trabalho. Queria mandar um abraço a todos do Repórter Diário, a todos que nos estão nos assistindo. Participem das atividades culturais, fica o convite para vocês, estejam com a gente. Participar da atividade cultural nem sempre é concordar, às vezes é discordar. Essa diversidade também faz parte da atividade cultural. Então participa, que nós só temos a ganhar, e quem ganha é você, é o município. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, Neto, e obrigado principalmente você que nos dá o carinho da sua audiência, sempre aí conectado em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.